Boa tarde, a gente está continuando a nossa série de entrevistas aqui no Estúdio Caldas na BFF 2024, entrevistando dessa vez o Alex, um suíter do Rio de Janeiro que veio pra cá. Muito prazer, boa noite. Pode me falar primeiro como é que você conheceu essa fandom, de onde veio essa inspiração pra pegar essa suíte maravilhosa que você tá vestindo? Conta pra mim um pouquinho dessa história. Então, eu entrei na Furry em 2015, né? Em 2015 eu estava numa comunidade que falava um pouco de lobos, né? A cultura dos lobos, né? Dentro dessa questão, porque é uma coisa assim que eu admirei bastante. Isso na questão de documentários, que eu vi alguns documentários na televisão sobre a questão de lobo. Isso me acendeu uma paixão assim bem estarrecedor, né? Digamos assim. Então, meio que eu tava me sentindo meio que estranho, na verdade, porque eu tava precisando de alguma pessoa para falar sobre esse assunto, sabe? E teve uma pessoa que tava nesse grupo, que na verdade foi num grupo no Facebook, que eu encontrei essa comunidade que fala sobre os lobos, né, e tal. E eu encontrei uma pessoa que estava com perfil, até o perfil de furry, né, que era administrador do grupo. E durante a nossa conversa e tal, o perfil dele tava com algumas coisas de furry, né? Tinha lobo que tava aquela, como é que se diz? Era antropomórfico, né? Era de 2 patas, né? E tinha muito desenho, mas era muito desenho, coisa que eu nunca vi na vida assim, em um perfil só. Aí eu falei assim, né? Eu perguntei pra ele, né? Se tinha alguma coisa a ver, alguma coisa assim, porque era muita coisa. Aí ele falou da comunidade furry, começou a falar um monte de detalhes, um monte de coisa, né? E foi daí que eu comecei a me alimentar sobre esse assunto, né? E eu vi que é uma comunidade assim que eu me identifiquei bastante, né? Porque na verdade eu estava precisando de algo a mais sobre essa questão, né? No caso era a inclusão, né? E essa comunidade foi o que assim me ajudou bastante, né? Em alguns quesitos também, não só familiar, né? A questão pessoal, né? Porque é uma comunidade que acolhe, uma comunidade que ajuda, né? Tem pessoas assim, são pessoas maravilhosas. Foi daí que eu conheci o Furry, né? Infelizmente eu perdi o contato dessa pessoa, mas assim, eu até agradeço essa pessoa por ter, como é que eu vou dizer? Não só me ajudado, né, mas também me mostrado sobre o Furry, né? Até hoje eu tô nessa comunidade, né? Vai fazer 10 anos praticamente de Furry Fandom. A Fursuit foi uma paixão assim que eu vi em 2016, porque eu já estava começando a adicionar um pessoal que estava com Fursuit, né? E daí que veio aparecer essa outra paixão, entendeu? De eu poder colocar para fora alguns sentimentos que na vida real eu não tinha, na verdade. Por exemplo, na vida pessoal eu era introvertido, eu era uma pessoa assim que eu não fazia amizade com ninguém. Eu tive muita dificuldade nessa questão de fazer amizade, né, de conversar também. E o Furry Fandom foi uma comunidade que me ajudou nesse quesito, né? Eu construí, né, o meu fursona, né, através de algumas características que eu tenho. E foi daí que eu comecei a trabalhar a questão da comunicação, da questão, né, de bate-papo e por aí, e dentre outros assuntos também. Eu fico feliz que você encontrou esse lugar pra te acolher então, porque a gente sabe como essa comunidade é. De coração, fico muito feliz. E hoje chegou num ponto onde você retribui esse amor pra fandom por aquilo que a gente estava falando antes, até na entrevista começar, dos meets que você organiza. O Alex é carioca, então ele é um cara que tava me contando sobre organizar meets lá no Rio de Janeiro, chegar até ter empresa envolvendo isso. Me conta um pouco sobre essa história, eu quero entender isso de letra direito, como é que começou, eu quero saber de onde veio a inspiração de querer começar a fazer esses meets. Não sei, eu achei muito interessante, por favor, continua aquela história que a gente estava falando sobre. Então, tudo começou assim, né? O nosso Rio de Janeiro, né? Nosso lindo estado do Rio de Janeiro, infelizmente, né? Na época, a gente estava tendo pouca questão de meets, né? A questão de meets era bem fraco naquela época. Então, assim, eu sou uma pessoa assim que eu sou muito animado, sou uma pessoa muito agitada. Então, assim, eu tava naquela de casa e trabalho, sabe? Aquela tarefa de casa e trabalho. E eu tava precisando também interagir, conversar com o pessoal, porque eu sou uma pessoa assim, bem agitado. E foi daí que eu montei um grupo, né? O grupo não tinha nem nome. Eu comecei a chamar um monte de pessoal, falei assim, gente, a gente precisa sair, a gente precisa se encontrar, se divertir, porque eu não tô mais aguentando ficar só casa e trabalho.
Daí tudo bem, a gente fez um encontro, teve até mais pessoas que entrou, que nem tava no grupo, foi assim, coisa surreal, foi muito bacana, né? Foi daí que teve a ideia de eu criar esse grupo, de expandir mais pessoas, e eu coloquei o nome de Furmitão Carioca, né? Que é uma fusão de meat, né, com furro, né? Foi um nome assim também que o pessoal aceitou de primeira, né? Aí conforme o tempo a gente foi trabalhando nesse quesito, né? Eu pedi algumas pessoas também para poder me dar um help, né? Porque assim, sozinho é bem complicado, né? Lidar com várias pessoas, várias pessoas é difícil. Então eu pedi ajuda a algumas pessoas e a gente está com o Furmitão Carioca, né? Que é o grupo que a gente tem no Rio de Janeiro, que a gente faz os nossos encontros mensais em diversos locais. E sem perder essa essência do furry, né? A gente propõe algumas atividades de valendo ponto, né? Em quesito que eu vou falar agora, né? Do ponto, a questão do Furball Fest, que é o nosso evento de boliche que a gente criou, né? Que a gente não estava tendo mais boliche no Rio de Janeiro, foi aí que a gente entrou com uma ideia de criar o Furball Fest, né? Esse ano a gente teve a nossa segunda edição, em fevereiro. Ano que vem a gente vai ter também novamente, né? Já para a data confirmar, né? A princípio tá para fevereiro. E a gente foi criando essas ideias, esses projetos, a gente foi expandindo, a gente foi, né, colocando essas ideias para poder trabalhar. E veio a ideia de criar uma empresa, né, abrir um CNPJ. Na verdade, eu tive que colocar o nome da empresa, né? Aí eu coloquei o nome de Grupo Blue Wolf, né, no português de Lobo Azul, né? Meio que uma homenagem a mim, né, nessa questão assim de eu ter criado desde o princípio, né, até onde a gente está agora, né, desse projeto do Rio. E em breve também a gente está com outros projetos também, que eu não vou entrar muito em detalhes, né, mas o pessoal vai saber no Patas, né, que eu vou estar fazendo uma palestra no Patas falando sobre esse projeto, que na verdade é um projeto para o Brasil inteiro, não é só do Rio de Janeiro, né. Eu pensei nessa questão de expandir, porque ficar só trabalhando, né, numa parte, né, eu não achei justo também, né. Então eu tive essa ideia de expandir para o pessoal do Brasil inteiro, né, uma questão de ajudar, colaborar, sabe? Por exemplo, o pessoal que tem dificuldade com vendas, eu tô dando meio que um spoiler, né? O pessoal que tem dificuldade com vendas, né? Assim, de realizar suas vendas, né? A questão de encontrar pessoas, né? Furros próximos, né? É uma ideia que vai ser exibida lá no Patas em breve, se Deus quiser, em abril. Amém. E eu fico muito feliz que a gente possa receber E eu fico muito feliz que você tenha esse olhar empreendedor na sua cabeça de querer abrir para o Brasil inteiro. Estou muito ansioso para ver o seu projeto do Patas lá em 2025. E me diz onde é que o pessoal pode encontrar a sua empresa e você também, por consequência. Então, no primeiro, através das minhas redes sociais, que é @AlexBakerWolf, né? Tanto Instagram, Facebook, tem o TikTok, que eu gravo alguns vídeos curtos no TikTok, o YouTube, que eu gravo vlogs, né? Algumas coisas diárias que eu faço, né? Quem quiser também entrar pro Furmitão Carioca, que é o t.me/Furmitão, que é o grupo do Telegram. E tem também o do Furball Fest, que é o t.me/FurbalFest, né? O pessoal pode entrar lá, né? Tem algumas fotos das edições anteriores, né? O pessoal tá totalmente convidado a participar também das próximas edições, né? E mais detalhes sobre os projetos, o pessoal vai encontrar lá no meu perfil oficial. Excelente. Então, muito obrigado pela entrevista, obrigado por ceder esse espaço ao Patas e boa noite. Assim.